Recentemente recebi essa pergunta: quem faz holding? E quando vi essa pergunta, eu percebi, o assunto está tão em alta, existem tantos profissionais levando informação para a sociedade, e mesmo assim as pessoas, elas estão sem a informação básica. Elas estão sem o conhecimento básico de qual seria o profissional a procurar caso elas quisessem constituir a sua própria holding familiar. Então, eu refleti bastante e eu pensei, a informação, ela precisa ser levada de forma completa para a sociedade. Então, eu criei uma playlist Entendendo a Holding. E nessa playlist, eu vou demonstrar com vídeos objetivos o passo a passo de uma constituição de um sistema de holding e holding familiar. Aqui eu vou tentar demonstrar desde a constituição do sistema até a fase de administração do sistema de holding e holding familiar. Esse é o primeiro vídeo dessa série Entendendo a Holding. E nele eu vou te explicar quem é o profissional que faz holding e holding familiar. Aqui você vai entender quem procurar, o que saber desse profissional e como escolher. Olá! Para quem não me conhece, eu sou a doutora Regiane Gregório, advogada há mais de 25 anos. Eu tenho pós-graduação em Direito Empresarial e em Contratos e eu me especializei no planejamento patrimonial. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal. Aqui você vai aprender educação patrimonial, que é um bracinho da educação financeira. E se você gostar do vídeo, fica aqui até o final. Se você gostar do vídeo, já se inscreve no canal. No vídeo de hoje, você vai saber quem é o profissional que faz holding e holding familiar. Qual a formação profissional dessa pessoa? E o que você precisa saber para fazer a escolha certa do profissional? Para exatamente realizar a sua holding ou a sua holding familiar. Qual profissional então escolher? Uma das dúvidas que se tem é qual é o profissional que faz holding ou holding familiar. Então vamos sanar essa dúvida agora. A primeira coisa que você precisa saber é que holding não é uma empresa e sim um sistema constituído para atender às necessidades específicas da sua família, o objetivo da sua família. Isso envolve uma série de ramos do direito que precisam ser pensadas, esses ramos do direito precisam ser pensados de forma integrada, de forma uníssona. Então, o profissional, ele precisa entender de forma realmente integrada vários ramos do direito para poder atingir o objetivo que a sua família precisa. A segunda coisa é que o trabalho de holding ou holding familiar, ele não é privativo da advocacia. Por isso você vê advogado, contador e até administrador de empresas fazendo o planejamento patrimonial para a constituição de um sistema de holding ou holding familiar. Dito isso, você pode concluir que o serviço de constituição do sistema de holding familiar não é realizado apenas por advogado, mas é verdade, principalmente necessário que o profissional que vá constituir esse sistema seja uma pessoa com exímio conhecimento jurídico em diversos ramos do direito, dentre eles o direito de sucessões, o direito de família, o direito tributário, o direito societário e o direito civil. Justamente para realizar com segurança o sistema de holding ou holding familiar da sua família. Observe que esses profissionais, seja ele contador, seja ele o administrador de empresas, eles possuem sim conhecimento em direito, pois até na sua formação curricular, na sua formação de faculdade, eles possuem a matéria direito, justamente para a formação deles. Mas é claro, não pode ser um conhecimento raso. É necessário que o conhecimento ele seja realmente
profundo e exímio nos diversos ramos do direito que são imprescindíveis para a constituição de um sistema de holding familiar. Portanto, não é qualquer advogado, não é qualquer contador e não é qualquer administrador de empresas que tem a habilidade técnica para constituir um sistema de holding ou holding familiar. E você sabia disso? Me conta já aqui nos comentários. Por isso, a escolha do profissional para constituir um sistema de holding ou holding familiar, ele precisa levar em consideração dois fatores. O primeiro deles é o profundo conhecimento jurídico nos seguintes ramos do direito que eu vou colocar aqui para vocês. O primeiro deles é o direito das sucessões. É onde se trata especificamente da partilha de bens, da herança entre filhos, herdeiros ou até mesmo pessoas terceiras que são beneficiadas por vontade do proprietário do patrimônio. Também tem o direito de família, que é um ramo do direito onde se trata das relações familiares e patrimoniais aqui dentro de um casamento, dentro de uma união estável, e inclui-se aqui a partilha desses bens, mas em vida, tá? Quando se fala de separação ou divórcio. O terceiro ramo do direito é o direito tributário. Ele é um direito público e ele regulamenta as relações entre o Estado e a sociedade, enquanto houver aí a cobrança de tributos, em relação à cobrança de tributos. O quarto ramo do direito é o direito civil, ramo que regulamenta as relações das pessoas físicas e das pessoas jurídicas para uma convivência em sociedade. E existe ainda um quinto ramo do direito, que é o direito societário. É um conjunto de regras que regula a criação, organização e o funcionamento das sociedades. É um ramo imprescindível para a constituição lícita da sociedade, em conjunto com as regras necessárias para os objetivos específicos da família. O segundo conceito que você precisa ter aqui é de segurança. Ou seja, o profissional, ele precisa dar segurança a você e a sua família. É muito comum que a pessoa ou a família, ela já tenha um advogado, um contador, né, no qual a pessoa confia, a família confia. Porém, ele não é especialista no planejamento patrimonial da família e nem na constituição do sistema de holding ou holding familiar. Sem o conhecimento técnico específico de constituição de um sistema de holding familiar que cumpra realmente com o objetivo da família, seja de proteção e organização desse patrimônio, certamente não dará segurança, não haverá segurança. E esse é um fator de extrema necessidade para a família, tá? É por isso que a sugestão para a escolha de um profissional, seja ele advogado, contador ou realmente um administrador de empresa, ele seja de conhecimento técnico dessas regras e da constituição do sistema de holding familiar. Porque assim, esse profissional, ele dará, além do conhecimento técnico e a aplicação correta, a segurança para a sua família. Lembrando que sistema de holding familiar não é simples institucionalização do patrimônio da sua família. Não é isso. A institucionalização do patrimônio é simplesmente pegar o patrimônio e colocar dentro de uma pessoa jurídica. E não é isso que se faz um sistema de holding ou holding familiar. O sistema ele é constituído para atingir um objetivo próprio da família. Então, para isso é necessário colocar cláusulas necessárias que resultem exatamente no objetivo da família quanto àquele acervo patrimonial ou até mesmo em relação à proteção familiar
desses entes que compõem a família. Conhece alguém também que precisa saber disso? Já compartilhe então esse vídeo. Ajude a disseminar a informação de valor para quem precisa. Então, um ponto de atenção que você precisa ter no momento de escolha do profissional é exatamente o conhecimento técnico desse profissional. E sabemos que analisar isso é difícil, principalmente para uma pessoa que não possui o conhecimento técnico, que já exatamente está indo em busca de um profissional com o conhecimento para constituir o sistema de holding ou holding familiar para a sua família. Então, eu sei que para essa pessoa é muito difícil avaliar esse conhecimento técnico, porém é possível analisar o conhecimento técnico, sim, através de pesquisa de sites, eletrônico e até mesmo de pesquisa das redes sociais desse profissional. Redes sociais como Facebook, Instagram, o YouTube. A análise desses sites ou a análise dessas redes sociais te possibilitará realmente ver o conhecimento técnico desse profissional. A análise disso é exatamente o ponto de ligação entre capacidade técnica e segurança que a família ela precisa e que o profissional ele precisa dar para essa família e para que haja a escolha certa do profissional. O profissional que conhece o assunto, seja ele de holding familiar, que conhece o planejamento patrimonial, ele produz conteúdo sobre holding familiar ou planejamento patrimonial. E por estes conteúdos é possível você verificar a capacidade técnica desse profissional. Outro ponto de extrema relevância é ver se esse profissional ele participa de cursos, porque isso demonstra que ele está sempre atualizado. E mais, se ele ministra palestras sobre o assunto. Ministrar palestras sobre o assunto é um grande diferencial. Demonstra exímio conhecimento técnico, jurídico sobre o assunto. Por fim, você ainda precisa analisar se esse profissional ele participa de alguma associação, grupo, núcleo de estudo ou pesquisa, como por exemplo, o time Holding Brasil. Isso é um fator que te auxilia na busca do melhor profissional, do melhor advogado para você escolher na constituição do sistema de holding familiar da sua família. Então agora que vamos fazer um resumo. O que você precisa lembrar para escolher o profissional correto para planejar o sistema de holding ou holding familiar da sua família? Primeiro, o profissional, seja ele advogado, contador, administrador, ele precisa ter notório conhecimento jurídico das seguintes áreas: direito das sucessões, o direito de família, o direito tributário, direito societário e o direito civil. São 5 ramos do direito muito importantes, imprescindíveis e que precisam ser pensados de forma integrada para a constituição de um sistema de holding ou holding familiar. A análise do conhecimento jurídico especializado desse profissional é o que te dá segurança para realmente escolher o profissional e fazer um sistema de holding familiar adequado para a sua família. Para você, então, avaliar esse conhecimento técnico do profissional, investigue as suas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, sites eletrônicos, postagens de conteúdo sobre constituição do sistema de holding familiar e planejamento patrimonial demonstra capacidade técnica. Verifique, então, ainda se ele participa de cursos para se manter atualizado. Veja se ele ministra palestras sobre o assunto. Isso é um grande diferencial que demonstra realmente
exímio conhecimento técnico sobre o assunto. E por fim, né, analisar ainda se ele participa, se esse profissional ele participa de alguma associação, grupo, núcleo de pesquisa ou de algum time que possa realmente elevar ainda esse conhecimento e trazer maior contribuição para a sua necessidade, porque uma pessoa que participa de um time de profissionais, eles estão sempre trocando informações, estão sempre atualizados, isso traz cada vez mais, além de celeridade, traz muita precisão, adequação em todos os atos de constituição do sistema de holding ou holding familiar para cada família. O conhecimento realmente e a experiência profissional dessa pessoa, ela vai ao nível máximo. Então, veja se esse profissional participa de algum time, como por exemplo o time Holding Brasil. Chegamos ao fim desse vídeo. E se você gostou, se você ficou aqui até agora, já se inscreve no canal, ativa as notificações para receber o aviso dos próximos vídeos que vão ser postados aqui no canal.